Deus continue utilizando ele na pregação do Evangelho através da música. Que bom estar aqui mais uma vez. Que bom que você está aqui. Eu não posso começar a mensagem sem antes agradecer a presença de todos vocês. Eu estou feliz também porque o meu pastor está aqui nesta manhã, o pastor Siloé, um homem de Deus, um homem com uma larga experiência na área ministerial, uma formação também muito grande na área acadêmica, tem servido a Deus durante toda a sua vida, tem sido meu conselheiro, tem me dado apoio, tem me dado carinho, tem sido meu amigo. Para mim é um privilégio recebê-lo aqui nessa manhã. Pastor Silas, você poderia vir um minuto aqui à frente? Antes de passar o microfone, eu gostaria que o senhor desse algumas palavras para essa igreja tão querida que tem me recebido bem. Mas muito obrigado, que o senhor tem tantas atividades, que bom que o senhor pôde por estar aqui para ficar um pouquinho com a gente, comigo, com essa igreja que tem sido uma bênção já nesse mês e meio de ministério aqui, pastor. Parece que estamos há muito tempo aqui juntos, não é isso que sentimos? Um relacionamento muito bom com esse povo, um povo que tem muito desejo de andar com Deus e cumprir a missão de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor desse umas palavras aqui, uma saudação e umas palavras de carinho aqui que o senhor tem dado para mim, para essas pessoas. Bom dia a todos. Bom dia. Não sei quem está mais emocionado, se é o pastor João Paulo ou sou eu, que eu quero muito bem o pastor João Paulo. É um prazer que eu cumprimento a sua igreja e a sua família, e a sua primeira igreja, né? Sua família também está aqui hoje. Nós oramos pelo pastor, pela família pastoral, nós oramos pelas igrejas, e eu estou terminando a minha carreira ministerial. Na melhor fase da minha vida está sendo trabalhar com os pastores, com os anciãos. Experiência maravilhosa. Eu quero contar para os irmãos que estão aqui da dificuldade que foi para nós, vou usar a expressão dura, que todo mundo não ouviu, mas sentiu. A dificuldade que foi para nós tirar daqui o pastor Estivas. Eu trago o abraço do pastor Oliveiros. Ele não veio aqui ainda depois disso. Hoje ele está fazendo sua oração na Austrália. Começamos a oração na Austrália, vamos orar por ele. Mas trago o abraço, sabe que eu estaria aqui. Foi difícil dizer para os irmãos, eu estava junto com ele quando ele ligou para cá para dizer: olha, teremos que tirar o pastor Estivas, que recém chegou. O pastor Estivas também muito querido, como o pastor William. E aí, muita oração para descobrir que pastor nós escolheríamos para cá. Novamente buscando a direção de Deus para procurar um pastor. Deus indicou o pastor João Paulo. Eu tenho certeza que os irmãos agora já sabem, os irmãos já sentiram o gostinho de que realmente Deus indicou. Amém? Amém. Ele pediu que eu deixasse uma mensagem, um recado também, e é um perigo entregar um microfone para mim. Mas eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive agora, há poucos minutos. Eu estava me aproximando aqui de Mojimirim e o telefone tocou. Um amigo que vai almoçar na minha casa hoje, uma família que, especialmente a minha esposa, trabalhou com essa família, várias irmãs e irmãos, em Jaboticabal, minha esposa é Jaboticabal. Eu, Felipe, você que é gaúcho também, como eu, né? Uma paulista teve pena de mim e casou comigo. Minha esposa é Jaboticabal. E essa família veio almoçar hoje conosco e assistiu o culto do IASP. Eu não me preocupei com a chegada deles, porque todo mundo sabe onde é o IASP, né? Todo mundo sabe. Não me preocupei com isso. Quando eu estava chegando, então, me aproximando daqui, eu tinha certeza que eu ia achar a igreja, porque o pastor João Paulo me ensinou muito bem. Me ensinou tão bem que nem o endereço eu olhei. Tranquilo, sabia que eu ia entrar e achar nem o endereço, o nome da rua, não olhei nada, cheguei aqui. Veja a vantagem de ensinar bem, de ter um pastor que ensina bem. E aí eles me ligaram: olha, eu acho que estamos perdidos. Me ligaram de Campinas. Eu falei: por que você não me ligou antes? Ele falou: eu achei que eu sabia o caminho. Presta atenção, eu achei que eu sabia o caminho.
Eu falei, onde é que você está? Ele falou, eu acho que eu estou em tal lugar. Tá? Eu nunca vi alguém tão perdido como essa família. Eles estavam num lugar muito difícil dentro de Campinas. E eu moro em Hortolândia. Eu moro em frente ao IASP, quase. Nas ordens lá. Eu só chegar na portaria do IASP e perguntar onde é que mora o Siloé, todo mundo sabe. Aí eu falei, e agora? Você faz isso, faz aquilo, vai me ligando. Cada etapa aí você vai me ligando que você vai chegar. Então ele ligou várias vezes e eu cheguei aqui, fiquei em frente aqui, dentro do carro, esperando acho que até 9h20 para ele chegar na minha casa e acabou chegando. Quando eu pensei, que lição? Primeiro porque eu achei que ele sabia, nem me preocupei. E ele não me ligou antes, daí eu falei, por que não me ligou da estrada, né? Eu não liguei da estrada porque eu achei que eu soubesse. E eu queria dizer para vocês que tem muita gente por aí perdida. Muita gente por aí perdida. E alguns dos perdidos sabem, pensam que sabem o caminho. Alguns até já vieram uma vez para a igreja. E na segunda vez estão errando. Muita gente por aí. E a sua missão é seguir a orientação do pastor em buscar essas pessoas que estão por aí extraviadas. Algumas não vão nem te ligar. A missão para mim é que eu devia ter ligado para ele ontem à noite, dizendo, olha, você sabe mesmo, olha, presta atenção nisso. Ele esteve pertinho, ele veio pela Bandeirantes, ele passou atrás do IASP, pela Bandeirantes, e depois seguiu com a Campinas e perdeu totalmente. Então, o meu recado é esse. Essa é a missão da igreja. E você é a igreja, eu sou a igreja. É ensinar o caminho. Até para aqueles que pensam que sabem. O cristianismo, a salvação é algo tão fácil, tão simples de ser, que a gente pensa que já sabe. E aí se perde. Então essa é a sua missão. E é por isso que Deus mandou o pastor João Paulo aqui. Para ele e você buscarem por aqui muita gente que está perdida. Pode ter certeza que muitos pensam que sabem. E aí você vai ser usado por Deus para dizer para ele, olha, eu posso te ajudar, eu sei o caminho, vamos junto com Jesus, comigo e o pastor João Paulo. Amém? Amém. Deus seja louvado, que Deus use. Obrigado, pastor Siloé. Capítulo 4, livro de João, texto central para a mensagem dessa manhã. Evangelho segundo João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 4. Deus continue abençoando o Senhor, pastor Siloé, a sua vida. Eu tenho experimentado, eu tenho dito isso, que quando vamos abrir, vamos estudar a palavra de Deus, devemos nos unir em oração. Quando você e eu, unidos com Deus, pedimos que Ele fale conosco, pedimos que Ele toque no nosso coração. O Espírito Santo, eu tenho visto isso, Ele atua de uma maneira mais poderosa. Deus sabe quem é você, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece as suas lutas, mas Ele precisa nessa manhã que você se coloque numa condição para que Ele possa falar com você. Ele consegue pegar o mesmo texto, Ele consegue pegar a mesma mensagem e de alguma maneira, com poder, Ele consegue adaptar, transformar, para que possa falar no seu coração, independentemente das diferenças que temos de uns para com os outros. Mas precisamos dizer para Ele, Senhor, estou aberto para Ti. Eu queria que antes de lermos o texto, que você, do seu jeito, da sua maneira, não importa quem seja você, fale com Deus. 30 segundos. Coloque o seu livre-arbítrio nas mãos de Deus. Diga para Ele, Senhor, estou aqui, quero ouvir o Senhor, quero sentir Tua presença, quero que o Senhor fale comigo de uma maneira poderosa. Feche os olhos agora, por favor. Se una comigo. Vamos todos, estamos aqui, todos que estão ali atrás, aqui na frente. Vamos nos unir com Deus, permitindo assim que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã mais uma vez.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor ouviu as orações, Senhor. Queremos ouvir o Senhor nessa manhã mais uma vez, agora através da Sua palavra. Já ouvimos pela música, pela lição, pelas pessoas que aqui vieram, mas queremos ouvir agora o Senhor falando conosco, através das Escrituras, Senhor. As pessoas não vieram aqui para ouvir um ser humano falar, o Senhor sabe disso. Por isso, apesar de estarem ouvindo a minha voz, que a palavra seja do Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque o nosso coração mais uma vez. Ajuda-nos a estarmos ligados em Ti, conectados no Senhor, sensíveis, receptivos à Tua palavra. Pai, ajuda-nos para que nada daquilo que fizemos e daquilo que faremos impeça de estarmos concentrados, ligados no Senhor, de tal maneira que o Senhor tenha condições de fazer em nós e por nós aquilo que o Senhor tem planejado nessa manhã. Faz isso, por favor, Senhor. Faz milagres aqui nessa manhã. Te amamos muito e mais uma vez te pedimos todas essas coisas e te agradecemos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 do Evangelho segundo João, na minha Bíblia diz assim, a partir do primeiro versículo: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Notem o versículo 4. Era necessário para Jesus atravessar a província de Samaria. O versículo 5 diz que Jesus chegou então a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia dos nossos dias. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que pede dar-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, não tens como tirar a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe então Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vamos parar por aqui. Jesus estava saindo da Judeia para a Galileia. Quando você olha um mapa nessa época, na época de Jesus, você percebe que a Judeia estava em uma das extremidades, da Galileia estava na outra. Existiam 3 caminhos para que
os judeus pudessem sair da Judeia para a Galileia ou vice-versa. 3 caminhos. Um deles era pela costa. O outro atravessaria o Rio Jordão e iriam para uma região chamada Pérea. E a terceira possibilidade de sair da Judeia para a Galileia era atravessar Samaria. Os judeus ortodoxos, os mais conservadores, preferiam desviar talvez quilômetros para não passarem pela região de Samaria. Tamanho era o problema, o preconceito e o ódio existente entre os dois povos. Esse problema já havia acontecido desde o passado, no momento do cativeiro assírio, cerca do ano 729 a.C. E desde lá havia então um problema sério entre eles. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com gentios, pessoas que não acreditavam no Deus verdadeiro. E havia então esse preconceito, esse muro de separação entre eles durante muito tempo. Mas Jesus então sai da Judeia e chama os discípulos. Eu fico imaginando ao Jesus caminhar em direção à Judeia. Chegou um momento que talvez eles estavam exatamente na divisão. Ali deveriam, na divisa entre uma nação e a outra, geograficamente entre um país e o outro, uma região e a outra. Eu imagino que todos os discípulos imaginaram que Jesus desviaria o caminho. Mas talvez o primeiro choque dos discípulos foi que Jesus caminhou exatamente pelo território que eles imaginavam que Jesus não entraria. Mas o versículo 4 que eu destaquei diz que era necessário que Jesus atravessasse Samaria. Queridos, não existe nada que está na Bíblia, não existe nada que as Escrituras nos apresentam que não tenha uma importância, que não tenha sido colocado por homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ao inspirar João, destaca esse versículo para dizer para você e para mim que todas as coisas que Jesus fazia, Ele fazia dirigido e impulsionado pelo Pai. Ele dizia: todas as coisas que eu realizo, eu as faço porque o Pai que está em mim faz as obras. Jesus sabia que precisava ir até Samaria, porque existia ali uma mulher. A Bíblia não dá o seu nome, mas a Bíblia dá um quadro dessa mulher. Alguém que Jesus sabia que já estava talvez durante toda a sua vida tentando ser feliz do seu jeito, tentando achar uma maneira de se sentir alguém. Jesus sabia que precisava passar por Samaria, porque existia alguém ali que precisava dele. Para vocês terem uma ideia, a distância da onde Jesus estava até o poço de Jacó, 25 quilômetros. Jesus caminharia 25 quilômetros para encontrar um ser humano, para encontrar uma pessoa. Sabe, ao longo do ministério de Cristo, Ele pregou para muitas pessoas e para multidões. Mas me impressiona quando Jesus utilizou o seu tempo para encontrar pessoas que aos olhos humanos já não tinham mais nenhuma possibilidade de serem felizes. Aos olhos humanos, talvez a mulher no capítulo 4 de João era alguém talvez que deveria ser esquecida, era alguém que talvez deveria ser menosprezada, desprezada, era alguém que era o símbolo de uma mulher ou de um ser humano que tentou, que lutou, que buscou a felicidade do seu jeito, mas o máximo que ela estava conseguindo era viver mais sozinha. Se casou a primeira vez, imaginando que através do casamento, e exclusivamente através do casamento, seria feliz. Mas o primeiro casamento acabou, e na sua cabeça, na sua visão, talvez o segundo casamento então traria, quem sabe, para ela o sentido para a vida, um coração preenchido, uma razão para viver. Mas o segundo casamento acabou, e assim o terceiro, o quarto, o quinto. Quando Jesus a encontra, ela estava vivendo com o sexto marido. Há dentro do teu coração e no meu coração o desejo de sermos felizes. Mas por que, apesar de desejarmos encontrar e ampliar a felicidade, por que muitas vezes fazemos coisas exatamente ao contrário daquelas que deveríamos fazer para sermos felizes? Eu disse isso uma vez, eu quero detalhar um pouco mais isso hoje. Queridos, você e eu somos aquilo que temos aqui dentro é o resultado de duas coisas. Ou aquilo que
que você e eu colocamos aqui dentro, as informações que entram na nossa cabeça, elas só estão aqui por duas razões. Primeiro, herança genética. Segundo, características adquiridas, informações adquiridas. Como as informações entram aqui? Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, cheira, come, toca, os 5 sentidos, dependendo daquilo que você colocou pelos seus 5 sentidos, dependendo das informações que você colocou através dos seus olhos, as músicas, aquilo que você ouviu, que você comeu, tudo que você colocou pelos 5 sentidos, somado com as características adquiridas, fazem de você aquilo que você é hoje. Mas o que acontece? Você e eu queremos então encontrar ou buscar ou ampliar a felicidade. Mas como fazemos isso? Usando justamente aquilo que temos aqui dentro. Começamos a olhar para as coisas da vida, começamos a olhar para as pessoas, começamos a olhar para o mundo e começamos a tentar deduzir qual o caminho que nós temos que andar então para sermos felizes. Mas Salomão tem uma frase extremamente forte. Ele diz assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu caminho é um caminho de morte. Quando eu escolho, quando eu decido, quando eu determino os meus caminhos, sem ter a palavra de Deus na minha mente, sem ter a certeza do caminho que estou andando, quando eu tomo as decisões, quando eu faço as minhas escolhas, quando eu uso o meu livre-arbítrio para escolher o caminho que eu quero viver, se eu não deixo Deus me mostrar, se eu não deixo Deus me dizer, parecerá direito. Porque eu começaria a comparar, bom, estou agindo de acordo com aquilo que entendo, estou agindo de acordo com aquilo que acho certo. Mas queridos, quem disse que aquilo que achamos certo, porque achamos certo, é o melhor para nós? Quem disse que aquilo que eu concluo que é certo, quando eu não deixo Deus mostrar o caminho, é o melhor? Quem aqui já não fez algo na vida, achando que estava fazendo a coisa certa, achando que estava escolhendo a melhor opção? Quem aqui já não namorou, talvez não buscou um emprego novo, não importa o que, tendo a convicção de que estava fazendo a coisa certa, mas depois percebeu que o caminho que havia escolhido, que a escolha feita, trouxe mais sofrimento do que felicidade, trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe angústia, trouxe desespero. Mas você pode dizer: mas eu pensei que estava certo. Quantas pessoas eu recebo e elas me dizem essa frase: Pastor João Paulo, eu pensei que eu estava certo, eu achei que não havia possibilidade de erro. E eu sempre pergunto para as pessoas: qual foi o teu critério? Qual foi a tua base de decisão? Como você chegou a essa conclusão? E a maior parte das pessoas dizem: eu agi de acordo com a minha cabeça. Não existem mais do que 2 caminhos nessa vida. Ou você anda nos caminhos de Deus, ou você pede para que Deus te oriente, para que Deus te ensine através da Bíblia, ou você busca as orientações de Deus, ou você acaba sendo influenciado por palavras e por caminhos de homens. E por mais que as palavras, por mais que os caminhos dos seres humanos pareçam bons, eles não duram. Prazeres que não vêm de Deus, como o próprio nome já diz, caminhos que não vêm de Deus podem trazer prazer, mas são prazeres que não duram, são prazeres que destroem você. Eles parecem bons no começo. Eu sempre brinco com os jovens, já disse isso aqui, eu sou pós-graduado em sofrimento de namoro, sofri demais nessa área, porque não deixava Deus escolher minha companheira. Eu escolhia, queridos. Eu dizia: não, Deus pode dirigir minha vida, mas nesta área Deus deixa eu dirigir, porque se o Senhor dirigir, o Senhor pode escolher alguém que eu não quero. Olha a minha visão. Eu demorei 30 anos para entender que Deus sabe escolher melhor do que eu. Eu demorei 30 anos para deixar Deus me mostrar aquilo que seria fácil para Deus, mas que para mim não era. Eu quero dizer uma coisa que digo para muitas pessoas: toda a área da tua vida, todo aspecto da tua vida que você não entrega para Deus, é o aspecto que mais o inimigo entra para machucar você.
A área da tua vida que você não permite que Deus te conduza é a área que você sofre mais, é a área que você chora mais e é a área que mais demora para ser resolvida por Deus. 95% dos meus problemas são na área de relacionamento a dois. Era aí que o inimigo me machucava e é a área que mais demorou para ser solucionada, porque eu não entregava para Deus. Queridos, a mulher do capítulo 4 do livro de João viveu a sua vida tentando fazer tudo que ela entendia que era certo para ser feliz. Tentou no casamento, tentou seguir a religião que entendia que era correto, aprendeu daquele jeito, mas por mais que ela fizesse as coisas, ela não conseguia se sentir feliz. Muito pelo contrário, cada vez mais se sentia indigna, cada vez mais se sentia perdida, cada vez mais se sentia um nada nessa vida. Até para buscar água o fazia num horário onde não encontraria ninguém, porque não conseguia mais olhar para as pessoas, porque já sabia que tudo que ela estava fazendo, por mais que fizesse, não a estava conduzindo para onde ela queria. Deus colocou em você e em mim o desejo de sermos felizes. Há um mecanismo mental de proteção que impulsiona o ser humano 24 horas por dia para buscar e ampliar a felicidade. Mas se eu não sei o caminho, e se eu não peço para Deus um coração novo, que me dê prazer em andar nos seus caminhos, queridos, a minha cabeça continuará me impulsionando a querer buscar e ampliar a felicidade. Só que se eu não deixo Deus me mostrar, eu criarei os meus caminhos, eu criarei as minhas soluções, eu criarei os meus cenários de felicidade. E por mais que eles possam parecer bons, eles não me trarão aquilo que eu desejo. Era esse o quadro da mulher do capítulo 4. Era com essa mulher que Jesus estava encontrando. Era com essa mulher que Jesus queria falar ao coração dela. Era para ela que Jesus queria dizer algo que talvez ela nunca havia imaginado. E por isso, quando Jesus a encontra, ele sabia dos preconceitos que ela tinha. Ele sabia das barreiras. Ele sabia que se ele oferecesse algo, ele ia ter resistência da parte dela. Então Jesus começa, ao invés de oferecer, Jesus começa pedindo: filha, mulher, você pode me dar algo para beber? E ela começa então a manifestar os preconceitos. Senhor, tu és judeu, eu sou samaritana. Ela começa a tentar de alguma maneira dizer: não, isso não deve acontecer. E Jesus começa a ir no ponto, porque ele sabia aquilo que ela precisava. E Jesus diz para ela: filha, eu tenho uma água para te dar, que vai matar a sua sede. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a água que você tem bebido, a maneira como você tem vivido, as tuas escolhas, por mais que pareçam que estão matando a tua sede, por mais que pareçam que estão saciando a tua necessidade, filha, você não percebe que isso não está durando. E ela disse: Senhor, ela estava tentando a princípio talvez fugir um pouco da conversa, talvez ainda o seu coração estava fechado. Ela disse: Senhor, como é que o Senhor vai pegar a água? O poço é fundo. E Jesus então tinha que tentar dizer para ela, fazê-la entender, fazê-la pensar que a maneira como ela estava vivendo não estava dando certo. Então Jesus, com amor, disse: mulher, chama o teu marido. Jesus muda o assunto para tentar dizer para ela: olha as tuas tentativas, chama o teu marido. Em outras palavras, filha, para pensar que o jeito que você está fazendo não está dando certo. Ela diz: Senhor, não tenho marido. Então Jesus diz: você não tem mesmo, você já está vivendo como um sexto homem. Jesus não estava querendo criticá-la, Jesus não estava querendo diminuí-la. Jesus estava querendo dizer para ela: quanto tempo mais, filha, você vai tentar fazer as coisas do seu jeito? Filha, será que você vai tentar se casar a 7ª vez, a 8ª vez, a 9ª vez? Filha, quanto tempo mais você acha que vai tentar viver a vida sem Deus de uma maneira mais ampla? Filha, quanto tempo mais você vai sofrer? Vou fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você tem sede do quê? Há quanto tempo você está tentando saciar a tua sede de paz, a tua sede de felicidade, a tua sede de sentido para a vida?
Quanto tempo você está tentando matar a tua sede? Quanto tempo você está tentando viver, dirigir a sua vida do seu jeito? Falo isso com carinho, queridos. Eu vivi 20 anos tentando viver a vida do meu jeito. Vocês sabem, fui jogador de futebol, fui lutador, fui cantor. Desesperado até os 20 anos, tentei encontrar sentido para a minha vida. Saía dos ringues, saía dos palcos, saía dos campos e voltava para casa para chorar. E perguntava para Deus: Deus, por que eu não estou conseguindo, Deus? Por que eu tenho sucesso no que faço, Deus? Eu falava com Deus desde que nasci, mas eu nunca imaginei que precisasse da Bíblia. Eu nunca imaginei que precisasse falar com Deus e que Ele pudesse se relacionar comigo como amigo. E por isso, por 20 anos me arrastei. Por 20 anos chorei. Eu não me lembro de ter dormido uma noite sem chorar. E a minha frase sempre é a mesma para Deus: Deus, por que é que eu não consigo ser feliz, Deus? Deus, eu tenho que fazer tudo direito, Deus. Eu tenho que me comportar direito. Eu procurava ser um filho educado. Não tem como ser feliz sem Deus. O apóstolo João diz: aquele que tem a Jesus tem vida. Aquele que não tem a Jesus não tem vida. Você pode namorar, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser. Se você não tem Jesus no teu coração, se a palavra de Deus não está no teu coração, se você não aceita Jesus como teu Salvador e como teu Senhor, você poderá fazer o que você quiser. E a água que você estará bebendo, que o mundo te oferece, não matará a tua sede. Os prazeres que não vêm de Deus podem de alguma maneira aparentemente matar a tua sede. Mas eu quero fazer uma pergunta séria para você agora. Você não precisa responder. Pare para pensar numa coisa agora. Está dando certo do jeito que você está vivendo? Não responda para mim. A maneira como você está vivendo está dando certo? Você se deita à noite na cama para dormir, tem paz no coração? Tem sentido para a vida? Quando você acorda pela manhã, você tem vontade de levantar, a despeito das lutas, a despeito dos problemas. Você tem vontade de levantar para viver, para enfrentar os desafios? Ou a tua vontade é ficar na cama? Eu disse aqui que até os 20 anos eu não dormia direito. Eu deitava à noite e não tinha paz no coração, não tinha sentido para a vida, não tinha esperança. Eu nem sabia que me faltava Deus. Eu achava que já tinha a Deus o suficiente. Quem é você nessa manhã? Há quanto tempo você está tentando matar a sede? Com as coisas ou os caminhos que não são os caminhos de Deus? Há quanto tempo? Jesus olhou para essa mulher e disse: filha, eu tenho algo para te dar que vai matar a sua sede. E chegou um momento que ela tentou mudar o assunto de novo. Tentou dizer: Senhor, onde temos que adorar? Aonde? Que caminho religioso temos que seguir? E Jesus disse: filha, a salvação vem dos judeus. No momento em que Jesus estava vivendo, a nação de Israel ainda era a nação escolhida por Deus para levar a palavra de Deus ao mundo. Mas hoje Deus chamou a sua igreja para realizar essa missão. Apesar de Deus ter seus filhos em todos os lugares, Deus tem que ter um caminho único. Porque todos os homens e mulheres que andaram com Deus, viveram ao lado de Deus, andando com Deus da mesma maneira. No Antigo Testamento todos olhavam para o Messias que viria, esperando um Salvador. No Novo Testamento agora, todos olham para trás e percebem, já acreditam e veem a Jesus como Salvador. Todos os homens e mulheres que andaram no Antigo Testamento aceitavam a Deus como Senhor, e como Senhor Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E no Novo Testamento da mesma maneira, há um caminho claro nas Escrituras, há um caminho seguro nas Escrituras. Deus nunca impediu ninguém ao ler a Bíblia em espírito de oração, para que pudesse encontrar esse caminho e para que pudesse pedir para Ele um coração, uma natureza, uma inclinação que tenha prazer nas coisas de Deus. Quando você e eu nascemos nesse mundo, nascemos com uma inclinação para o mal. Ninguém nasce com vontade de ler a Bíblia. Ninguém nasce com vontade de orar. Pela inclinação natural que temos, nós não gostamos das coisas de Deus. Mas quando aprendemos o caminho, além de entendermos o caminho, precisamos dizer: Deus, por favor,
me dá esse coração, me dá essa inclinação que tenha prazer, para que eu tenha prazer em andar nos seus caminhos. Quem é você nessa manhã? Quanto tempo você vai viver tentando viver a vida do seu jeito? Quanto tempo? E eu não falo isso como crítica, porque eu fiz isso. Em primeiro lugar, eu falo para mim, eu sei o quanto eu tentei do meu jeito. Queridos, eu não mudei toda a minha vida para brincar. Eu não mudei toda a minha vida para vir aqui brincar de ser pastor. Eu acredito naquilo que prego. E antes de eu pregar para os outros, eu preciso experimentar. Eu preciso entender que aquilo que estou falando funciona em primeiro lugar comigo. E por isso não tenho medo, não tenho receio. E tenho convicção de dizer para você o que estou dizendo nessa manhã. Quanto tempo mais você vai tentar beber da água que o mundo oferece? Jesus mostrou o caminho para a mulher de Samaria. Entrou no coração dela, lhe deu um coração novo. E no momento que ela bebeu da água de Jesus, sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Depois de reconhecer a Jesus como Messias e ser feliz e regozijar com isso, ela foi contar para os amigos dela, para as pessoas da cidade. Aliás, talvez nem eram mais amigos dela. Sabe o que me impulsiona a estar aqui nessa manhã? É tentar dividir com vocês aquilo que Deus fez na minha vida e na vida de todos os homens e mulheres que andaram com Deus e que pode fazer para a tua vida também. Eu quero terminar contando testemunho. Eu lembro que me converti, comecei a estudar a Bíblia aos 20 anos, me batizei aos 23 anos, farei agora no dia 26, 25 anos de batismo. Que dia tremendo! Quando você se batiza, quando você nasce de novo, o Espírito Santo começa a dirigir a tua vida como nunca. Teu nome é escrito no livro da vida, os teus pecados passados são perdoados, oficialmente você recebe a natureza espiritual de Deus. Você passa a entender a Bíblia como nunca. Deus não estipulou a cerimônia de batismo só para você pertencer à igreja. Claro que isso também acontece. E quando eu me batizei, comecei a entender tudo isso. E comecei a dizer: Deus, por favor, dirige minha vida, Senhor, me ajuda a escutar a tua palavra, viver ao teu lado. Mas como eu disse, era muito difícil para mim entregar a escolha da companheira. Os amigos diziam assim para mim: olha, você é um rapaz correto, mas precisa ter alguém, uma namorada. Ora para Deus que ela vai dar para você, Ele vai dar para você uma namorada. E eu dizia: tá bom, eu vou orar. Eu orava, mas no fundo eu dizia: eu vou escolher. E eu pensava assim: já tenho 23 anos. Já pensou se eu entregar para Deus, ele demorar mais um ano ainda para virar a esposa? Eu vou estar velho, eu pensei. Vou estar com 24 anos. Mas cheguei aos 24 anos, sofrimento, os namoros as pessoas que eu escolhia, sofrimento e mais sofrimento. Mas agora eu estava com 24, os amigos diziam: entrega para Deus. E eu dizia: vou entregar. Você pensava: se eu entregar agora, Deus demorar um ano. Eu não vou aguentar esperar até os 25. Mas os 25 anos chegaram, só sofrimento. E assim foi 26, 27, 28, 29. Quando eu fui fazer 30, os amigos, até o que o senhor conhece, o Ricardo Rossi, um grande amigo, ele me chamava de jampa, brincando de jampa. Se você não tiver namorado até os 30 anos, você não entra nessa casa. A pressão. E ele não sabia que desde novo eu queria ter alguém para andar comigo, para andar com Deus ao meu lado. Mas um dia eu disse: Deus me ensinou algo. Aliás, as soluções de Deus são simples. Nós que bloqueamos a atuação de Deus, nós que impedimos as soluções de Deus. Mas um dia eu disse: Deus, não aguento mais, eu preciso ter alguém, eu quero ter alguém para andar comigo. E Deus me disse: filho, foi eu que coloquei no teu coração o desejo de ter alguém. Porque foi Deus que olhou para Adão e disse: não é bom que o homem viva só. E eu cheguei a uma conclusão óbvia: Deus é maior interessado que eu tenha alguém. Mais do que eu, Ele é o meu pai. E eu falei: agora eu vou entregar para Deus. Não vou mais lutar sozinho. Os amigos me apresentavam alguém, saímos para jantar algumas vezes. Eu estava ali, sentado ali, jantando. Os amigos, eu com a moça me apresentaram. As coisas estavam indo bem.
E quando estava quase para ir bem demais, eu dizia, com licença, eu vou até o toalete. E eu ia no toalete, no restaurante, e dizia, Deus, o Senhor sabe o quanto eu quero namorar. O Senhor sabe o quanto eu quero acertar. Mas, Senhor, eu não quero mais viver criando as minhas soluções, escolhendo, Pai. Por favor, se não for para mim, que eu volte para a mesa, que o Senhor atrapalhe tudo. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu voltei para a mesa. E as coisas mudavam. E eu comecei a ter convicção que se Deus estava dizendo para mim que não era, em algum momento Ele ia dizer para mim que era. Mas eu me lembro que no meu último namoro eu havia sofrido demais. Minha namorada havia me traído. Uma amizade que eu havia tido conflitos e sofri muito com isso. Eu fui de 81 quilos para 69 quilos e meio quando sofri no meu último namoro. E no último relacionamento com um amigo que tive um sofrimento também grande. E resolvi então voltar a fazer atividade física. Eu sempre fiz academia, ginástica, e resolvi entrar numa das academias de São Paulo chamada Runner. E quando entrei ali, aquela academia enorme, tanta gente, eu pensei, será que alguém aqui pensa em Deus? Mas eu pensei, bom, vim aqui para fazer atividade física. E fiz a minha primeira aula com uma professora. A encontrei algumas vezes. E um dia, para minha surpresa, encontrei essa professora na sala dos professores da academia lendo a Bíblia. E aquilo me intrigou. Eu disse, como pode uma professora de uma academia desse porte pensar em Deus e lendo a Bíblia ainda? E quando eu a encontrei, eu disse, você lê a Bíblia? Ela disse, eu leio. Eu falei, que bonito. Você gosta? Ela disse, gosto. Ah, que bom. E todas as vezes que nós nos encontrávamos, eu dizia para ela, você está lendo a Bíblia? Ela disse, estou lendo. E eu tentava dizer para ela, olha, continue andando com Deus, continue vivendo ao lado de Deus, isso é muito bom. Mas ela nunca me perguntava nada. Um dia eu pensei, vou dizer para ela que sou um cristão, vou dizer para ela que sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E numa noite, quando terminaram as aulas, eu fui levá-la até o carro. E quando eu estava para dizer para ela isso que eu falei agora, ela disse, espera um pouquinho, antes de você falar, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe, se há uma seita, chamou de seita ainda, se há uma seita que eu tenho aversão, se há uma seita que eu não gosto, é a seita dos Adventistas do Sétimo Dia. Queridos, eu mordi a boca. Eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria. E eu falei, por que você não gosta desses Adventistas? E eu descobri que ela teve algumas pessoas da família dela que deram um mau testemunho. E eu percebi que ela recusou a mensagem de Deus. Estava recusando a igreja, estava recusando andar nos caminhos de Deus por preconceito. Ela não conhecia a mensagem. E eu fiz uma das orações mais estranhas da minha vida. Deus, me ajuda para que eu divida o evangelho para essa moça, sem ela saber que eu sou adventista. Eu comecei a dar livros para ela. Só que eu li o livro inteiro. Se eu encontrava o nome adventista, eu punha um selo em cima, eu pintava com a caneta preta, para não recusar a mensagem de Deus pelo preconceito. Ela precisava entender que ela estava recusando o caminho de Deus, o caminho que traria felicidade para ela. Eu dei mais um livro, ela disse, me dá outro, eu gostei, dei terceiro, dei 4, dei 5, um livro atrás do outro. Em 10 meses ela leu 20 livros. Uma vez ela me perguntou, o que é que você é? E eu gelei. E agora? Mas o que você é uma coisa bem aberta? Eu respondi aberto. Eu disse, eu sou um cristão. Se ela me perguntasse de que religião, eu teria que responder, mas ela não perguntou. Eu disse, Senhor, não é agora. E continuou a ler. Eu vi Jesus mudando a vida dela. Eu vi o Espírito Santo entrando no coração dela. O semblante começou a mudar, a vida começou a mudar. Eu percebia que ela tinha sentido na vida. Eu percebi agora que finalmente, ao amar os caminhos de Deus, ela estava se tornando uma nova mulher. Mas eu comecei a gostar delas, queridos. Comecei a gostar delas e disse agora, Senhor, eu não vou ser tendencioso. Eu não vou. Uma vez ela chegou para mim e disse assim, olha, eu conheci um rapaz e você acha que eu deveria namorar assim, assim? Você acha que ele deveria ser cristão? E claro que eu disse, claro que sim. Claro que ele deveria ser cristão. E ela voltou e me disse, ele é cristão. Eu falei, mas ele estuda a Bíblia, ele ora. Você tem que achar alguém assim que ame com Deus. Eu ia falar que era eu que ela tinha que achar. Mas estava orientando sinceramente. Mas era isso mesmo.
Não tem como ser feliz se você andar com alguém que não anda com Deus. Não tem como ser feliz se você se namorar e se casar com alguém que não ama Deus do jeito que você ama. Vocês vão ter conflito, no começo vai parecer bom, mas depois não vai dar certo. E eu disse isso para ela. Mas eu estava gostando dela. E ela, nada. Mas um dia, infelizmente, eu me precipitei de novo e comecei a namorar com uma moça. Mas eu disse, de novo eu errei. E nesse momento ela soube que eu estava namorando. E ela me perguntou um dia, me deu uma carona e disse, você está namorando? Eu falei, agora é minha vez. E eu comecei a dizer para ela muitas coisas. E disse para ela que eu gostava muito dela. Eu perguntei, você gosta de mim? Eu sinto que você gosta, mas parece que você luta contra isso. E ela disse assim, eu gosto. Então você vai me esperar terminar o namoro agora, antes de começar com você. Ela disse, você me esperou tanto. Eu disse, espera. Eu não demorei muito para terminar o namoro. É horrível terminar o namoro. Não só terminar com a gente. Eu voltei e comecei a namorar com ela numa sexta-feira. Sábado à noite eu a convidei para sair. Fomos no shopping Eldorado em São Paulo. E eu tinha que fazer o quê? Contar para ela quem eu era. Estávamos ali no shopping caminhando, eu me lembro da cena. Estávamos juntos, eu já chamei ela de amor desde o meu dia. Eu dizia, amor, eu preciso te dizer algo. Obrigado, irmão. Eu preciso te dizer algo que eu nunca te disse. E ela toda feliz, sorridente, me disse, é verdade. Você quer dizer o quê? Eu falei, não, eu queria te dizer, a minha religião eu nunca disse para você. É verdade, você nunca me disse, qual é a sua religião? Eu disse, eu sou. Bloqueei o cérebro e disse, eu sou um adventista do sétimo dia. Acontecerá o que vai ser amanhã, não dá pra imaginar. Às vezes eu me esqueço, deixo de enxergar que estarás comigo se o mal chegar. Estou em tuas mãos, a vida eu te entreguei.
Coloque a mão na pessoa que está do teu lado. Por 30 segundos, fala com Deus antes de orar. Fala com Deus. Entrega para Deus tua vida. Diz para Ele assim: eu não quero mais viver do meu jeito. Quero beber da tua água, Pai. Estou cansado. Fala para Deus isso. Senhor, aqui está do meu lado o pastor Siloé. Eu queria pedir para ele falar com o Senhor, Pai, para orar por nós. Por favor, Senhor, ouve a oração dele, Senhor. Pai nosso, obrigado pelo que já sentimos. Mais do que sentimento, nós fomos transformados nesta manhã pelo poder da tua palavra. Amém. Agora, Senhor, nós queremos orar por alguém que está passando ainda por uma luta espiritual, que está sem forças para tomar uma decisão completa e definitiva nesse momento. Com o teu poder, Senhor, por amor do teu sangue derramado na cruz, esta pessoa ou estas pessoas ainda consigam agora a mudança de vida e tomar a decisão que precisam tomar. Amém. E quem já tomou e essas agora acabaram de tomar, creio, por tua graça, possam ser seladas e selados pelo teu amor, Amém. pelo teu amor redentor, Senhor.